Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania, o quadro que aproxima você do conhecimento dos seus direitos. Hoje nós convidamos ele, o tabelião Eugênio Brugger, para falar um pouquinho para a gente a respeito do divórcio impositivo. Doutor Eugênio Brugger, seja muito bem-vindo à Cidadania. Muito obrigado. É com muita satisfação que eu venho aqui para poder comentar um pouco sobre esse assunto tão atual e até certo ponto polêmico, né? Polêmico, é isso mesmo. Doutor Eugênio, o TJ de Pernambuco aprovou o provimento 6, agora em 2019, possibilitando o pedido de divórcio unilateral em cartório de registro civil. Ao seu ponto de vista, é constitucional? Comenta um pouquinho pra gente a respeito do que é o divórcio impositivo. Bom, vamos lá. O divórcio normal, né, é aquele em que as duas partes entram num acordo ou por meio de uma ação judicial, tá certo? Em que o magistrado vai ali proferir uma sentença na hipótese de algum das pessoas que compõem aí o casal, né, não aceitar então esse divórcio. Então, nós temos o normal, que são duas pessoas se divorciando. O que é então esse divórcio unilateral, o divórcio impositivo? É justamente uma pessoa apenas, ou o marido ou a mulher, vai direto ao cartório de registro civil e solicita então a averbação do divórcio, tornando desnecessário ajuizar a ação, tornando desnecessária ainda, inclusive, a lavratura de uma escritura pública na hipótese de um divórcio ser extrajudicial. Então, a grande sacada, vamos dizer assim, do divórcio unilateral é justamente essa questão de apenas uma pessoa, ou o marido ou a mulher, que já não quer mais manter esse casamento, ele vai, busca o cartório de registro civil, onde foi realizado o casamento, e solicita então a averbação do divórcio. Se é constitucional, se é inconstitucional. Eu entendo ser perfeitamente constitucional, até mesmo porque faz ressaltar sempre aquele ditado popular que fala: quando um não quer, dois não brigam, né? É uma nova forma de divórcio, nasceu trazendo aí, por esse provimento de uma corregedoria estadual, não seria digamos assim, não seria competência do CNJ analisar isso, esse provimento? Bom, comenta pra gente. Se for analisar a questão de legislação, tá certo? Obviamente que nenhuma corregedoria estadual, Pernambuco, Rondônia, Maranhão protocolou também. Não importa. Não é questão de nenhuma corregedoria, tampouco o CNJ tem competência legislativa. Sim. Não tem. Tanto é que e como fica? Hoje nós temos a questão da possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá certo? Que foi por meio de provimento do CNJ. Se não me falha a memória, por assinatura na época do Corregedor Nacional de Justiça, se não me falha a memória, era o ministro Joaquim Barbosa. Tá certo? Então teve esse rebuliço naquela época, entendeu? Que, na questão se estava tendo alguma interferência num choque de poderes, tá certo? O que aconteceu? Não teve. Aquilo ali foi interesse público, tá certo? Então a facilidade que teve, até o que eu vejo nesse provimento do CNJ, gente, uma pessoa não quer permanecer casada. Qual o motivo de ter que provocar um judiciário? Olha que interessante. Provocar um judiciário só para o juiz falar assim: está divorciado. Qual o motivo de forçar uma pessoa a outorgar uma escritura, procurar outra pessoa, porque às vezes a pessoa está sumida no planeta. O outro está sumido no planeta, inclusive, não vai ter escritura. Por meio de edital, pode ser feito. Tem a regulamentação desse provimento aí do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É claro que aí nós não entramos ainda, e entraremos para deixar a população bem ciente do que está acontecendo, mas vai ter que ter uma forma de provocação dessa outra pessoa que não quis participar do ato, certo? Mas eu entendo que, independentemente, o que se impõe? O
que se impõe? É o interesse público, porque quando teve a emenda constitucional 66, ela afastou todos os requisitos. E isso que está na fundamentação do provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco é muito relevante. Ele menciona, o presidente do tribunal, ele fala, olha, calma aí, com a vigência da emenda constitucional 66, o que o legislador constitucional falou? Olha, não importa, não tem mais requisito para o divórcio. Basta a manifestação da vontade. Em nenhum momento na Constituição Federal vem falando da necessidade de quê? De algum ato específico para o divórcio. Para divorciar, basta que a pessoa não queira permanecer o quê? Casado. Tanto isso é verdade, que outrora, no Código Civil passado, gente, nós estamos com um Código Civil atual que ele é 2002 com vigência. Ele começou a surtir efeito em 2003, tá certo? Mas outrora tinha uma discussão sobre quem era o cônjuge errado na história para dar o divórcio. Hoje não. Hoje pouco importa se teve uma... Tira a culpa e traz só a questão da responsabilidade. Eu não quero mais permanecer casado. O que acontece? Então divórcio. Simples assim. Entendeu? Então, poxa, por que não facilitar isso? Ok. A Lei 11.441 de 2007, ela veio trazendo e possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por meio administrativo, realizado lá no cartório mesmo. Certo. Ok. Então, em um primeiro momento, o que nos chama atenção é por ser essa questão do divórcio impositivo, digamos que não amigável, e a maioria dos atos realizados no cartório ser amigável. Isso traz algum raciocínio diferenciado ou, ao seu ver, é tranquilo, não tem nenhum empate quanto isso? Tentarei ser suficientemente claro, porque a pergunta aqui de profundeza do pré-sal. Mas vamos lá. Vamos pontuar aqui algumas situações. Antes da Lei 11.441 de 2007, essa lei é de 2007, não havia possibilidade nem de inventário e partilha, e nem de divórcio ou separação na esfera extrajudicial. Quando eu trabalho com extrajudicial, para que você em casa entenda, eu estou trabalhando com a possibilidade de inventário, partilha, divórcio e separação, tudo feito em cartório. Tá Fora certo? do judiciário. Fora do judiciário. Em tabelionato de notas, em cartório. Certo? Essa lei, ela de 11.441, ela é de 2007. Em 2007, o CNJ, ele editou uma resolução, chamada Resolução 35, que regulou a possibilidade do extrajudicial em cartório, do inventário, partilha, divórcio e separação. Todos esses atos foram regulamentados por essa resolução, que é do mesmo ano da lei que modificou o Código de Processo Civil, no artigo 980, no 1124-A, alguns artigos que foram pontuais aí, as alterações da 11.441. Veja, o divórcio impositivo, ele, num primeiro momento, até parece que é sem a manifestação da vontade, sem, vamos dizer assim, a convergência de vontades, tá certo? Não. O divórcio impositivo, ele só incide sobre um fato. O fato de a pessoa, ela não querer permanecer casada. Esse é o fato. Agora, se tem outras questões, se tem partilha, se esse cônjuge ou outro vai requerer alimentos, porque cônjuge tem direito a requerimento de alimentos, dependendo da situação fática ali do caso, isso aí é situação para ser resolvida posteriormente, e em muitos casos até judicialmente. Mas o fato de a pessoa querer divorciar, nada impede. Esse requerimento ele deve ser feito no cartório do registro civil, onde foi assentado, no local do cartório, a serventia, aonde foi assentado o casamento, onde foi celebrado o casamento. Pronto. Então é lá. Segundo ponto. Eu me casei aqui em Ariquemes. Eu quero me divorciar de forma impositiva, unilateral, aqui em Ariquemes. Posso? Não. Hoje não pode. O único estado que está autorizado no Brasil é no estado de Pernambuco. Então, imaginemos que um casal se casou aqui em Ariquemes e se mudou para Pernambuco. O maridão ou a mulher não quer mais permanecer casado. Ele pode procurar um cartório de registro civil lá em Pernambuco e requerer o divórcio impositivo aqui em Ariquemes. Não vai dar, porque nós aqui em Rondônia não temos essa disposição
Nem que seja pela cor de... Nós não temos ainda. Então, entenda, é somente para casamentos que foram celebrados no estado de Pernambuco. Recife, Olinda, a Petrolina também é de Pernambuco. Então, mesmo né? se a pessoa, doutor Eugênio, mesmo se a pessoa eventualmente se casou lá, está morando aqui, mas o casamento foi lá, descobriu que lá já tem essa possibilidade agora pelo provimento. Ok, eu posso ir até lá. Não precisa ir até lá. Não precisa. Eu entendo que não. Isso aqui ninguém explicou. Então explica pra gente, cidadania. Nós temos não, e é sério, eu desconheço alguma entrevista, algum ponto em que chegou esse assunto, excelente questionamento, porque nós sabemos que só casamento que foi celebrado no estado de Pernambuco. Agora, então, quer dizer, então tem um divórcio impositivo, para esse divórcio impositivo, então, eu vou ter que me deslocar, eu casei em Pernambuco, lá em Recife, eu vou ter que me deslocar até o Recife para poder requerer isso. Eu entendo que não, porque nós temos um sistema integrado nacional, que é o CRC. E nesse sistema integrado CRC, tem a possibilidade de protocolo de processos administrativos no registro civil entre cartórios. Então a pessoa, ela requer o protocolo aqui em Ariquemes, por exemplo, nós temos 2 registros civis. Nós temos o primeiro ofício e nós temos o segundo ofício. Basta você procurar qualquer um dos 2 cartórios e pedir para que seja protocolado online, isso que já é direcionado para o registro civil lá de Recife, lá do Pernambuco. Eu entendo perfeitamente viável essa possibilidade, tá certo? Mas há um outro ponto, não está afastada a necessidade de assessoria advocatícia. Muito bem. Tá? Muitas vezes as pessoas chamam de assistência advocatícia, eu prefiro denominar assessoria advocatícia. Tá? Ainda que o marido ou a mulher que vão lá unilateralmente requerer, tem que ter uma petição assinada pelo advogado. Tá? Então, outro requisito importante é a competência, nós já sabemos. Competência é do registro civil, de onde foi celebrado o casamento, primeiro ponto. E hoje, esse registro civil tem que ser lá em Pernambuco. Se for aqui em Ariquemes do casamento, volta para a história anterior. Escritura pública, todo mundo concordando, ou judicialmente. Ok? Segundo ponto, tem que ter o advogado. Ok. Tá? Não afastou a possibilidade de... então não precisa de advogado. Precisa do advogado. Terceiro ponto, não pode ter filho incapaz. E quando eu trabalho com filho incapaz, é aquele de 0 até 18 anos, né? Absolutamente ou relativamente incapaz, ou pode até ser menor de idade, mas desde que esteja emancipada e tudo bem, mas não pode ter filho incapaz. E a mulher também não pode estar grávida. A mulher não pode estar grávida. Ok? Então, competência lá em Pernambuco, só casamento celebrado em Pernambuco, tem que ter a assessoria advocatícia, não pode ter filho incapaz, tá certo? Seja maior de idade, seja menor de idade, não pode ter filho incapaz. E a mulher não pode estar gestante, né? Não pode ter um nascituro. Muito bem. Doutor Eugênio, realmente a gente poderia aqui falar muito mais sobre... tem muita curiosidade, muitas perguntas ainda, é um assunto novo. Na sua opinião, deixa o seu comentário. Seria interessante realmente trazer esse provimento para cá, para Rondônia, para isso começar a viger aqui também no nosso estado de Rondônia? Qual que é a sua opinião? Bom, não sei até que ponto isso foi bem visto pelos colegas, tá certo? Haja vista que em Rondônia, os tabeliães de notas, eles também cumulam a função de registrador civil, né? Todos os tabeliães são registradores civis das pessoas naturais, certo? Então, num primeiro momento, pode até parecer que tem um impacto para o tabelionato de notas, tornando desnecessária, nem que seja a lavratura só do divórcio, deixando uma partilha para o futuro, tá certo? Mas nós temos sempre que entender que o que se impõe na atividade notarial e registral é sempre o interesse público. É sempre o interesse público. É sempre a cidadania, né? Então, se um provimento dessa envergadura, ele facilita a vida da população em geral, né? Eu entendo que ele tem muito mais interesse público do que o interesse da categoria. Tá certo? Então, eu vejo que, eventualmente, no futuro, quando o Tribunal de Justiça de Rondônia, ou melhor,
quando o Brasil, eu vou trabalhar aqui com a esfera nacional, tá certo? Quando o Brasil ele adotar esse procedimento, claro que vai ajudar muito mais as partes. Mais célere, mais muito simples. mais célere e mais simples, né? Vai ajudar imensamente o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, porque vai desafogar o judiciário, vai colaborar enormemente com a Defensoria Pública dos Estados, com as Defensorias Públicas dos Estados, que por dia são diversos, juro por tudo que eu mais sagrado, são centenas de milhares de processos judiciais, ações que são ajuizadas no judiciário por meio, né, da assessoria e da Defensoria Pública, tá certo? Única e exclusivamente para decretar divórcio, tá certo? Então, a melhoria, os benefícios, vou dizer assim, para a comunidade como um todo, seja jurídica ou mesmo do usuário que procura o cartório para se casar e para o usuário que procura para se divorciar, são muito mais importantes do que talvez o interesse restrito de uma classe, tá certo? Então nós estamos numa era em que o interesse público, veja, o que eu costumo dizer para todo mundo é o seguinte: todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E a globalização, olha só que interessante, e a globalização, muitas vezes as pessoas elas veem a globalização como um ponto em que você consegue comprar determinados produtos em vários lugares do globo, né? E essa globalização, para mim, é uma globalização pequena demais, é uma globalização mínima, tá certo? Porque é a globalização dos desiguais. Nós somos desiguais, todos nós somos desiguais, e a desigualdade está justamente na riqueza. Uns têm mais, outros têm menos. Mas ao mesmo tempo, todos nós somos iguais. E aí nasce uma outra globalização, que é a globalização do direito, trazendo direitos iguais para todos. Entende? Então, esse aí é um ponto que eu vejo isso. Trazer igualdade, trazer facilidade e mais, desburocratização. Isso é extremamente importante, trazendo celeridade para as partes, para o cartório de registro civil, para os advogados. Que já era a ideia da emenda constitucional 66, desburocratizar. Por isso é que eu falo, é um provimento que, no meu sentir, tem que ser aprovado, tem que ser levado a cabo nos estados, no Brasil como um todo, no território nacional. Eu entendo que sim. Sua opinião, muito bem. Doutor Eugênio, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Pra gente é sempre um prazer estar aqui com você no Cidadania, porque realmente você sempre traz aqui bastante informações, conhecimento jurídico e coisa atual aqui para nossa cidade de Ariquemes e toda a região. Muito obrigada pela sua participação no Cidadania. Eu que agradeço, Catiane, agradeço toda a população de Ariquemes e região, Vale do Jamari como um todo. Espero ter deixado um pouco mais clara ainda essa questão do divórcio unilateral, né, impositivo, que é realmente um assunto que está bem aí na ponta, né, dos assuntos jurídicos, em bastante evidência, justamente. Muito obrigado a todos. Você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da atenção e até o próximo Cidadania.